Muito bem, vamos ficar em pé. E vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta a Timóteo. Capítulo 4. Um texto que já lemos há 3 domingos e há 2 domingos e que vamos voltar a ler. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 7, diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo que mexam os ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sês sóbrio em tudo, sofres aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Podem sentar. Estava aqui a pensar se havia dar o bem-vindo ao nosso irmão Chipenda, porque ele está sempre connosco às sextas-feiras. Mas bem-vindo à mesma. Aqui a frase que eu queria sublinhar é: guardei a fé. Guardei a fé. E o tema que nós falámos durante 2 domingos, interrompemos o domingo passado para falar sobre adaptação. O tema foi guardar a fé em tempos de crise. E gostaria de concluir hoje essa meditação. Nós falámos aqui, para os irmãos que não estavam, nós falámos aqui que as crises surgem quando menos esperamos e podem tornar-se catastróficas na vida de uma pessoa. Pode ser a morte de um ente querido, pode ser uma crise financeira, pode ser uma doença que se prolonga, pode ser uma perda, uma ruptura de relacionamentos, pode ser alguma coisa grave, digamos, na nossa vida, que assume proporções de alguma gravidade. O facto é que Deus criou um mundo perfeito, mas a partir do momento em que o ser humano caiu no pecado, o pecado foi introduzido no mundo e reinou no mundo e tornou o mundo imperfeito. E, portanto, nós vivemos num mundo imperfeito. Nós temos um Deus perfeito que criou o mundo perfeito, mas vivemos num mundo imperfeito, devastado pelo pecado. Nós falámos aqui sobre uma crise na vida de Paulo que chamámos o espinho na carne, que ninguém sabe exatamente o que é, mas que terá sido alguma doença. E que ele pediu a Deus para o libertar dela. E Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E, portanto, ele deu testemunho disso e mostrou que, afinal de contas, as crises têm um propósito. Esse espinho na carne tinha algum propósito na sua vida. Mas aquilo que caracterizou o apóstolo Paulo foi que ele guardou a fé até ao fim. Né? Guardou a fé até ao fim. E é isso que nós precisamos de fazer, mesmo em tempos de crise. Quando se torna quase tentador deixar de acreditar, quando se torna quase tentador pensar que Deus está distraído, que Deus está a olhar para o outro lado, que Deus não está sensível às nossas orações, que os céus estão fechados, tudo isso, quando nós temos essa sensação, esse sentimento, nós não podemos deixar de acreditar, não podemos deixar de exercer fé, usar a fé que um dia nos foi dada, porque a fé é um dom. Todos nós recebemos uma porção de fé. Todos nós recebemos, quando nos convertemos a Deus, fé. E depois temos que utilizar como uma ferramenta. Na medida em que a utilizarmos, é na medida em que nós vamos tendo vitórias, é na medida em que nós podemos ultrapassar as dificuldades, é na medida em que nós podemos vencer as crises. O que importa, ao fim e ao cabo, é guardar a fé. Eu falei aqui em 3 aspectos importantes para vencer a crise, guardando a fé. Um deles é olhar para Jesus durante a crise. Né? Dizia lá o autor da carta aos Hebreus: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, isto é, desprezando a crise, e assentou-se à destra do trono de Deus. A afronta foi a sua paixão e morte, foi o facto de ter sido torturado, de ter sido levantado falso testemunho contra ele, de ter sido condenado de forma capciosa, de
de forma mentirosa e ter sido levado à cruz do Calvário e ter sido humilhado, uma morte de ignomínia que estava reservada para os maiores criminosos. Foi a sua afronta, foi a sua crise. Mas apesar de tudo, ele suportou pelo gozo que lhe estava proposto. Então aqui o que o autor da carta está a dizer é que nós, como Jesus, devemos olhar para ele e concentrar-nos no seu exemplo. Se há alguém que foi injustiçado nesta vida, foi Jesus. Se você se considera uma pessoa injustiçada, se alguém o ofendeu, se alguém disse alguma palavra pouco abonatória a seu respeito, se alguém levantou calúnia, se alguém levantou falso testemunho contra si, se alguém levantou uma insinuação, se alguém mentiu, se alguém o prejudicou, se alguém o tratou mal, olha, Jesus fizeram tudo isso e muito mais. E então o autor da carta aos Hebreus diz, olhando para Jesus. E durante a crise é isso que nós temos que fazer. As crises da nossa vida, não tirar os olhos de Jesus. O salmista David dizia, levanto os meus olhos para os montes, de onde veio o socorro? O meu socorro veio do Senhor dos Exércitos. Levantar os olhos. Esse é o primeiro segredo para nós vencermos a crise. O segundo aspecto que eu falei é ver a crise como um desafio. Cada crise é um desafio. O apóstolo Paulo diz que nós nos gloriamos nas tribulações, isto é, nas crises. É uma tribulação, é uma crise. Uma tribulação é uma crise. Uma angústia é uma crise. Nós nos gloriamos sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nós devemos olhar para a crise como um desafio. Eu falei aqui umas palavras, transcrevi umas palavras de Albert Einstein, que disse que das crises têm surgido as grandes inovações. E o mundo avança através das crises. E ele deu vários exemplos. E nós sabemos que é assim, historicamente falando. É das crises que nascem novas soluções. É das crises que nascem novas invenções, que vêm representar um salto em frente no percurso da humanidade. E nós muitas vezes esquecemos isto porque ninguém gosta de crises, ninguém gosta de tribulações, ninguém gosta de angústias, ninguém gosta de problemas, ninguém gosta de afrontas, ninguém gosta de ser perseguido. Mas Jesus ensinou a orarmos por aqueles que nos perseguem. Então nós devemos olhar para a crise como uma oportunidade. Uma oportunidade. A oportunidade de muitas coisas acontecerem. E olhar e reconhecer o potencial da crise. A crise tem em si mesmo um potencial. Apesar de poder gerar dor e sofrimento e desconforto, também nos pode ensinar, a crise pode nos ensinar grandes lições de vida, pode nos impulsionar à sobrevivência, pode promover o nosso crescimento como pessoas e como cristãos, o nosso crescimento humano e o nosso crescimento na fé. Portanto, as crises são oportunidades para nós mudarmos alguma coisa, para nós crescermos, para nós desenvolvermos os nossos recursos internos. Aquilo que temos dentro de nós, para nós podermos desenvolver. E tantas vezes nós não temos consciência desses recursos que nós temos dentro de nós. Não temos consciência, a não ser quando passamos por uma crise. E então aí nós temos que ir ao fundo de nós e encontrar forças e encontrar formas de superar coisa que nunca faríamos se a vida nos corresse sempre bem. Portanto, a crise faz falta, a crise abre novas oportunidades e nós temos que reconhecer o potencial que as crises têm na nossa vida. Elas abrem-nos novos horizontes, novas perspectivas de vida. As crises revelam-nos novos amigos. Às vezes fazem-se amigos no meio das crises. Quantas pessoas há que estiveram a combater em África? Soldados portugueses. E que fizeram lá amizades que perduraram até ao fim. Ainda hoje se reúnem, uma vez por ano, num almoço do batalhão tal, ou do exército tal, ou da força aérea, ou do que for, pessoas que estiveram em África a combater na guerra colonial durante períodos de crise, passaram coisas horríveis e eles sentem necessidade de estar juntos. Eles fizeram novas amizades. As crises abrem novas oportunidades profissionais. As crises muitas vezes mostram-nos como é que nós somos realmente. Mostram-nos com quem é que nós nos damos, com quem é que nós nos relacionamos. E muitas vezes são uma forma de mudarmos o rumo da nossa vida e fazermos aquilo que antes não tínhamos coragem de fazer.
quando estávamos na nossa zona de conforto, não tínhamos coragem para fazer uma ruptura, não tínhamos coragem para dar um determinado passo. E às vezes uma crise empurra-nos para isso. E por isso as crises são oportunidades. São oportunidades de libertação até. Lá no livro de Juízes, Deus diz: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, da escravidão. Do quê? Da crise. O que é que foi aquele período que o povo de Israel, o povo hebreu, suportou no Egito, debaixo de escravidão? Foi uma crise, enquanto povo, não é? E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. As crises são oportunidades de libertação. Eles tiveram aquele momento, mas clamaram a Deus, e Deus encontrou forma de desenvolver, iniciar um êxodo, e eles saíram dali para fora. Saíram porquê? Porque houve uma crise. Uma crise que fez o quê? Que fez eles clamarem a Deus pela primeira vez, o Deus dos seus antepassados, e dizer: Deus dos nossos antepassados, liberta-nos disso que nós não suportamos mais. E Deus respondeu, e Deus enviou Moisés, e Deus providenciou tudo o que era necessário para que aquele povo pudesse sair daquela terra do Egito, sair da escravidão, em direção à terra prometida que Deus tinha prometido a Abraão algumas gerações atrás. É verdade, são oportunidades de libertação. As crises são oportunidades para tomar consciência do nosso valor. Muitas vezes, enquanto não estamos numa situação de crise, não temos consciência do valor que realmente temos. E a Bíblia fala-nos nisto. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Não foi com coisas corruptíveis que fostes comprados, como prata e ouro, mas tudo isto nós encontramos na palavra, que nos mostra que o nosso valor, muitas vezes, é no meio da crise que nós o reconhecemos. Quando a vida nos corre bem, nós nem temos bem consciência do valor que nós temos para Deus. Do valor que nós temos intrinsecamente em nós mesmos. Não temos essa... Porque o nosso valor não está a ser testado, digamos assim. Mas quando vem uma crise, nós somos testados, nós somos postos à prova. E aí vem ao de cima de nós o melhor que nós temos. E nós tomamos consciência do nosso verdadeiro valor. Além de que Deus faz das nossas fraquezas forças. As crises são também oportunidades de reconhecermos as nossas fraquezas. Há pessoas que acham que são os maiores. São os maiores do mundo. São os crentes mais crentes do mundo. São as pessoas mais habilidosas do mundo. São as pessoas mais sábias do mundo. São as pessoas mais fantásticas do mundo. Que os outros até deviam todos dobrar a sua serviço perante eles, fazer-lhe uma vénia. Bem, quando essas pessoas entram em crise, é que se revela quem são. Pense no caso de Pedro, do apóstolo. Quando Jesus deu a entender que poderia vir a ser crucificado, diz: "Oh Senhor, não penso nisso. Isso é que era bom. Nós estamos aqui." E com ele os outros 11 discípulos, não é? Levantaram-se também a apoiar. Não, nós não vamos deixar. Mas o que é que ele fez? Quando estava lá no pátio do sumo sacerdote, ele negou Jesus 3 vezes. Acobardou-se. Ele teve medo. Ele teve dificuldade em lidar com aquela crise. Ele tomou consciência da sua fraqueza. E quando o galo cantou 3 vezes, ele lembrou-se daquilo que Jesus lhe tinha dito: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E quando aquilo aconteceu, ele negou por 3 vezes diferentes, no pátio do sumo sacerdote, a pessoas diferentes, que conhecesse Jesus, e muito menos que fosse seu companheiro, como de facto era, seu discípulo. Ele negou isso, e depois o galo cantou. E isso fez-lhe lembrar as palavras de Jesus. E diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Bem, as crises também são uma oportunidade para recomeçar, e Pedro recomeçou a sua caminhada como mestre depois disso. E depois disso ninguém o agarrou. Jesus foi à cruz, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou ao 3º dia, e o que é que nós vamos encontrar no dia de Pentecostes? Vamos encontrar Pedro levantando-se depois do Espírito Santo descer, com aquele grande discurso, aquela pregação fantástica, ungida pelo Espírito Santo, e outros que ele faz ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, um homem completamente diferente. Porquê? Porque na crise ele tomou consciência da sua fraqueza. Amém. É bom nós termos conhecimento das nossas forças,
Mas também é bom nós termos conhecimento das nossas fraquezas. Porque ninguém é perfeito. Não está aqui ninguém perfeito. Não é? Portanto, todos nós temos falhas na nossa vida. Todos nós temos falhas no nosso caráter. Todos nós dizemos aquilo que não queremos alguma vez. Todos nós fazemos alguma coisa que não devíamos fazer alguma vez. Todos nós deixamos de fazer o que devíamos fazer alguma vez. O pecado por omissão, que se fala tão pouco. Mas que é igualmente pecado, diz a Bíblia. Quando nós podemos fazer alguma coisa de bem para alguém e não fazemos. Portanto, ninguém é perfeito. Nós estamos nas mãos de um Deus perfeito. Mas nós não somos perfeitos. E Jesus é o nosso modelo. E eu acredito, há dias convidaram-me para eu escrever um comentário num calendário editado pelas Edições Paulinas para o próximo ano e pediram-me para fazer um comentário sobre o mês de janeiro. E eu fiz qualquer coisa à volta disto. O facto de Jesus nascer como uma criança, surgir neste mundo como uma criança, é qualquer coisa incompreensível. Porque como é que as pessoas se vão identificar com uma criança? Como é que as pessoas vão ver Deus numa criança? Na sua criança recém-nascida, na sua fragilidade. Em toda a sua fragilidade, em toda a sua vulnerabilidade. Como é que aquilo, entre aspas, como é que aquilo pode ser Deus? E no fundo Deus, ao fazer isso, ao fazer com que Jesus nascesse do ventre de uma mulher, está a apontar para as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, que todos nós temos. Até nisso Cristo se identificou connosco. Amém? Assumindo a pele de um ser frágil, de um ser vulnerável, embora que nunca tenha pecado. E muitas vezes, quando nós ouvimos falar na narrativa religiosa, ouvimos muito falar de Jesus como o poderoso. É muito normal ouvir falar de Jesus como que está no trono e que coisa e faz e acontece e não sei o quê. Esquecemos que Jesus não foi apenas perfeitamente Deus enquanto esteve neste mundo, mas também perfeitamente homem. E o nosso exemplo é o Jesus homem, porque nós não somos deuses. O nosso exemplo é Jesus homem. Eu tenho que imitar Jesus como homem. O que é que ele fez como homem? É por isso que nós temos os evangelhos para saber. E que o Espírito Santo nos revela. Porque assim como ele viveu, eu posso viver. Porque ele era homem. Estava na mesma humanidade como eu estou. Amém? Ninguém quer que nós imitemos um Deus. Ninguém tem condições para imitar um Deus. Não pode a formiga querer imitar um elefante. Mas podemos olhar para Jesus como homem. E ver, ele é o nosso modelo. Amém? E hoje quero falar de outras sobre as crises. Uma delas é que a crise pode ajudar-nos a vencer a depressão e o medo. Diz lá o Salmo 42, versículo 11, o salmista: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. As crises muitas vezes levam-nos à depressão e ao medo. Pedro, depois de ter negado a Jesus, ele diz que saiu dali e chorou amargamente. Ele enfrentou o medo depois daquela crise. Aquela crise desde Getsémani, que se passou, digamos, nos últimos momentos da vida de Jesus, aquela crise e depois que seguiu a crucificação, etc., até ao manhã da ressurreição, aquele período de crise na vida de Pedro levou ao medo e à depressão. Não foi só ele que teve medo, todos eles tinham. Lembram-se, na manhã da ressurreição, Jesus aparece, eles estão todos fechados e trancafiados numa casa com as portas e janelas fechadas, cheio de medo dos judeus, com medo que fizessem com eles o que tinham feito com Jesus. Estão com medo. Mas Pedro recuperou. Mas nós temos aqui imensos exemplos. Pense no profeta Elias, por exemplo. Depois do Monte Carmelo, daquele cenário em que os 400 profetas de Baal foram vencidos por Elias, que orou a Deus. O profeta orou a Deus. E eles foram perseguidos. E a rainha Jezabel disse: eu vou-te matar. E ele fugiu. Ele fugiu o mais longe que ele pôde. O profeta fugiu o mais longe que pôde.
E houve uma altura que ele começou a deprimir. E a tal ponto que ele pediu a Deus: Deus, mata-me, eu quero morrer. Uma pessoa quando diz eu quero morrer, é porque está num estado de desistência, de depressão. Mas Deus restaurou. E Deus restaura a cada um que o busca, que o procura. Amém? E portanto a crise pode nos ajudar, pode nos levar ao medo e à depressão, mas também nos pode ajudar a sair dele. Pode nos ajudar a sair dessa situação. Porque a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Não porque eu em mim, e às vezes a gente canta aquele corinho e diz: eu fraco, forte sou. Eu não sou muito forte, sou nada. Sou fraco. Continuo a ser fraco humanamente falando. Mas Deus em mim faz das fraquezas forças. E se Deus em mim faz das fraquezas forças, eu não tenho mérito algum na minha força. Porque é qualquer coisa que vem de Deus. Tudo vem de Deus. A fé é um dom, vem de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Mas é dom de Deus, é dádiva de Deus. Então usemos aquilo que Deus nos dá. Amém? Se Deus te deu um talento, usa-o. Se Deus te deu um dom, usa-o. Se Deus te deu fé, e deu a todos aqueles que creem em Jesus Cristo, então usa essa fé. Para aquilo que for preciso. Para as necessidades da tua vida e da vida dos outros. É um recurso espiritual que Deus nos deu, tremendo, e que nós devemos usar. E quanto mais usamos, mais forte ele se torna. É como um músculo, não é? Quanto mais usamos, mais tonificado, mais forte ele fica. Mais estamos preparados para novos embates. Mas as crises ajudam-nos também a superar os nossos limites e a sermos criativos. Quando nós estamos na zona de conforto, não temos necessidade de superar limites. Não precisamos superar os nossos limites porque as coisas correm normalmente. Nem temos, talvez, muita necessidade de sermos criativos na nossa vida. Estamos conformados com aquilo que somos. Mas eu gostaria de relembrar aqui a figura de Sansão. Diz lá no livro de Juízes 16, 28 a 30, quando Sansão estava perante os filisteus, vocês sabem que ele inadvertidamente acabou por confessar o segredo da sua força à sua mulher, uma mulher com quem ele não devia ter casado, e era de outro povo, e acabou por casar. Isto não é para pôr a culpa nas mulheres, mas às vezes há mulheres e mulheres, não é? Há mulheres que são perigosas. E ela lá lhe deu a volta com uma grande pinta, e ele contou. E ela foi contar aos filisteus, então os vieram, estava a dormir, cortaram-lhe o cabelo, ele ficou sem força. Então apanharam-no, furaram-lhe os olhos e levaram-no para o templo do deus Dagon, do seu deus, lá na Filisteia, para gozar com a cara dele e com o Deus de Israel, com o Deus do seu povo. E isso era intolerável para com um hebreu. É intolerável, era inaceitável. Gozar com o seu Deus, isso era uma coisa inaceitável. Então o que é que ele fez? Diz aqui: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim e fortalece-me só desta vez. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa, o tal templo do deus Dagon, e arrimou-se sobre elas, e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre o povo, todo o povo que não havia. O que acontece? Ele estava com correntes, estava acorrentado, e levaram-no até ao templo, e puseram-no lá em frente, e gozavam com a cara dele, e chacoteavam, e diziam: mas o teu Deus não presta para nada, então, mas estás a ver, olha, tu eras o grande de Israel, o grande invencível, agora estás aí, já estás cego, os olhos furados e já não tens força como tinhas. Quem é o teu Deus? Na casa do Deus Dagon, de um Deus estranho, de um Deus falso. E ele disse: não, isto não pode ficar assim. Eu não me importo de morrer, mas eles vão ver quem é o meu Deus. E o tipo depois pediu para se encostar às colunas e tal. Onde é que estão as colunas? Olha, está aqui uma mão. Uma mão bordoana. Uma mão. E depois a outra mão. Onde é que está? Está aqui. Está
encostado, só para eu ficar encostado. E daí ele começou a fazer força. O templo estava assente sobre aquelas duas colunas. Não sei quem foi o arquiteto, não é, que fez aquilo, mas enfim. E tipo empurrou aquilo e aquilo veio tudo abaixo e morreram os príncipes, os príncipes da Filisteia. E morreu muita gente e ele morreu também. Ou seja, as crises podem nos ajudar a superar os nossos limites e a sermos criativos. Como é que Sansão poderia pensar em superar o seu limite de estar cego e sem força e acorrentado? É um bocadinho estranho nós estarmos a pensar que uma pessoa assim julgue que possa superar limites. Mas ele superou. Ele superou com o custo da sua vida, mas ele superou limites. Isto não é um caso único na história. Quantas pessoas, quantos soldados japoneses na Segunda Guerra Mundial, pilotos de aviões, não se lançaram com os seus aviões contra navios dos aliados e eles morriam. Mas eles sabiam que iam morrer. Eles sabiam que iam morrer. Eles faziam isso mesmo. Sabiam que iam morrer, mas iam provocar estrago no inimigo. Não se importavam. E foi um pouco o que Sansão fez. Eu agora, sem força, cego, não sirvo para muito, mas ainda posso servir para que o nome de Deus seja exaltado. E ele superou os seus limites. Ele foi criativo. Ele venceu. Quantas vezes nós, no meio das crises, somos chamados a superar os nossos limites? A encontrar dentro de nós forças que nós não sabíamos que tínhamos. A encontrar forças que nós... Sabe, muitas vezes quando nós passamos por um túnel, pelo túnel da tribulação, quando olhamos para trás, nós dizemos, como é que eu consegui passar por isto? Como é que eu consegui esta situação e mais isto, e mais isto, e mais... Eu, por acaso, e a minha mulher, nós temos uma coisa muito boa. A gente esquece as coisas más muito facilmente da nossa vida. Muito facilmente. Mas há pessoas que não, ficam a martelar naquilo, a remoer naquilo. Mas às vezes, falando raramente, mas quando falamos, às vezes coisas que já nos aconteceram, mas como é que a gente conseguiu superar aquilo? E as pessoas também. Vejam lá, eu nunca pensei que fosse capaz. Pois é, mas somos. Deus dá-nos essa capacidade. Amém? Um outro aspecto que eu gostaria de falar é que as crises levam-nos ao arrependimento e à conversão. Paulo diz aos Coríntios, lá no capítulo 7, agora porém me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Eles tinham sido exortados, os coríntios, e arrependeram-se. E ele alegrava-se porque eles tinham arrependido, apesar de ser através da tristeza. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorsos, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então estamos a falar não de uma tristeza segundo o mundo, mas de uma tristeza segundo Deus. Quando nós vamos aos pés de Jesus e pomos as mãos dentro da nossa consciência, e Deus nos mostra, o Espírito Santo fala connosco e diz, tu falhaste aqui, falhaste ali, falhaste ali. É um momento para nós nos entristecermos. Porque ninguém que ama a outra pessoa tem prazer em causar dor à outra pessoa que ama. E fica penalizado e sente-se triste. Esta tristeza, segundo Deus, quando o Espírito Santo nos mostra o nosso pecado, que às vezes podemos não ter consciência, a maior parte das vezes temos, mas muitas vezes, às vezes podemos não ter noção, leva à tristeza, segundo Deus. E essa tristeza gera arrependimento. Isso é uma coisa boa. O que Paulo está a dizer é que a tristeza, segundo o mundo, produz morte, porque produz remorsos. Isso depois tem efeitos no nosso corpo, tem efeitos nas nossas emoções e tem um efeito de destruição. Mas a tristeza, segundo Deus, produz vida. Sabe porquê? Porque nós entristecemos, mas sabemos que o nosso Deus é um Deus perdoador, é um Deus de restauração, é um Deus que nos ama, é um Deus que nos dá a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava oportunidade e por aí fora, e sabemos que com Ele estamos seguros.
e nós nos arrependemos e pedimos perdão a Deus e repomos as coisas e continuamos e Deus não nos lança em rosto o nosso pecado. Glória ao nome do Senhor. Então, as crises levam-nos também muitas vezes ao arrependimento e à conversão. E as crises, em último lugar, levam-nos para junto de Deus, aproximam-nos de Deus. Sabe a história do profeta Jonas? Quando Deus o mandou ir a Nínive levar a mensagem do arrependimento, e ele, por uma questão política, uma questão de um nacionalismo doentio, não quis ir, não queria que os ninivitas se arrependessem, achava que eles deviam ser todos destruídos, sim senhor, porque eram inimigos do povo de Israel e já tinham feito mal. Portanto, Deus não tinha nada que ter essa misericórdia deles. Eles nem eram parte do povo da promessa, deviam eram de todos no inferno e acabou. E, portanto, ele foi para o sítio oposto. Apanharam um barco aqui, em direção aqui destes lados, em vez de ir para o lado de Nínive. Houve aquela situação que nós sabemos, e ele foi parar ao ventre do grande peixe. E quando ele estava quase a morrer, quase a desfalecer, diz assim, lá em Jonas 2,7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, isto é, quando eu estava quase a bater os alicates, eu me lembrei do Senhor. Há pessoas que só se lembram de Deus quando estão já com uma perna a estremecer. Não é? Há pessoas que só se lembram de Deus assim. É preciso ir mesmo ao fundo. Às vezes a gente diz, pá, aquela pessoa só com bater mesmo no fundo, aquela... E foi o caso aqui, eu fui mesmo ao fundo. Estava no mar, dentro de um peixe, e lembrou-se. Então, Deus trouxe uma má disposição àquele grande peixe. Ele foi vomitado na praia, vivo. Combalido, mas vivo. Então, as crises aproximam-nos de Deus. Mesmo nos casos em que as pessoas andam a fugir de Deus. É curioso, não é? Ele estava a fugir de Deus. Ele estava em desobediência a Deus. Mas ainda assim, quando ele clamou a Deus, Deus teve misericórdia dele e deu-lhe a oportunidade de ele ir a Nínive, de pregar a mensagem do arrependimento. E aquele povo arrependeu-se, como nós sabemos. E ele, cabeça dura, estúpido, mesmo estúpido, ainda ficou revoltado porque as pessoas se arrependeram. É uma história interessante, mas mostra bem a nossa humanidade, não é? Nós devemos olhar para os profetas e para as figuras bíblicas como pessoas de carne e osso. Não como santinhos, como Aurélio em cima, não. Isso é produto da cultura religiosa. Eles eram pessoas como nós. Não é? O que é que disse Maria? Maria é a mãe de Jesus. Deus, no seu cântico, no Magnificat, ela disse, Deus não atentou para a baixeza da sua serva. Baixeza no sentido da insignificância. Ela era uma simples rapariga, uma simples mulher, judia. Não era de boas famílias, não era família de sacerdotes, nem de levitas, nem de ninguém importante, nem rico, nem coisa nenhuma. Era uma simples. Deus não atentou para a baixeza da sua serva. Deus não ligou à minha insignificância. Por isso eu o louvo. Amém? E portanto, se Deus não atentou para a insignificância de Maria, porque é que Ele havia de atentar para a sua insignificância? Para a minha insignificância? É que a nossa significância perante os homens não vale nada perante Deus. Nada. Porque Deus não vê como vê o homem. Ok? Para Deus, o Marcelo Rebelo de Sousa não é mais do que eu. Também não é menos do que eu. É uma pessoa. Ok? Mesmo o presidente do país mais poderoso do mundo não é mais do que eu, para Deus. Nem mais nem menos. Estamos todos ao mesmo nível. Amém? A Luís Chipenda não é menos que o presidente do Egito. Portanto, estão ao mesmo nível, não é? Deus olha de forma diferente. Nós é que olhamos segundo os nossos parâmetros, não é? Mas Deus olha para nós de forma diferente. O importante é que, diante da crise, nós conservemos a fé. Dizia o apóstolo Paulo, fiz isto, combati o bom combate, corri a carreira, guardei a fé.
Guardei a fé. Aqui está o essencial. Conservemos a fé e recordemos as promessas de Deus. E eu vou falar de duas promessas de Deus. Eu vou pedir para ficarmos em pé, para repetirem comigo estas duas promessas de Deus que são tão conhecidas. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim, repitam comigo: todas as coisas contribuem para o bem, para o bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Assuma essa promessa. Guarde para si dentro do seu coração essa promessa. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nada do que acontece na sua vida é por acaso. Você pode não ter uma explicação. Nós não temos de ter explicações para tudo. Nós não somos Deus. Somos simples seres humanos. Mas Deus sabe. E um dia, quando estivermos na sua presença, talvez Ele nos vá explicar. Não sei. E também, se não explicar, Ele continua a ser Deus. E a segunda promessa está no Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que é que isto quer dizer? Que a crise tem data. A crise tem data de validade. Amém? A crise tem data de validade. A crise não é eterna. A crise não é para sempre. Jesus disse: no mundo tereis aflições, disse aos discípulos. Mas aquilo que na realidade a interpretação correta a tradução correta é: no mundo passareis por aflições. Elas não são nossas, elas passam por nós. No mundo passareis por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. E portanto, quem tem esta promessa de Jesus, porque é que ele diz eu venci o mundo? O que é que ele está a dizer com isto? Como eu venci no meu nome, na minha força, vocês vencerão também. Portanto, as aflições vão e vêm. Passareis por elas. No vosso percurso de vida, vocês passarão por aflições. Mas há uma coisa que vocês não se devem esquecer. Eu venci o mundo. Este mundo de aflições. Este mundo de tribulações. Este mundo de crises cíclicas. Eu venci o mundo. Sabe que as crises são cíclicas. Nós estamos numa pandemia que aconteceu uma coisa parecida há 100 anos atrás. À volta de 100 anos atrás. As crises energéticas são cíclicas. As crises são cíclicas. Passado um tempo, volta outra vez a acontecer. Nós nunca sabemos quando é que é. Eu não sou do tempo, eu não vivi em 1917 ou 1918, não era vivo. Só nasci, pá, 50 anos depois, ou quase. Portanto, ninguém me falou nisso. Lá em casa não se falava nisso. Não me lembro de alguma vez na casa dos meus pais ter falado nisso. No entanto, nas pessoas mais velhas, isso estava ainda presente, não é? Mas eu já... Agora, quem é que dizia a mim que eu ia apanhar com isso pela proa, agora em 2020? Não é? Ninguém estava à espera. Não é? E eu não ligo nenhuma àqueles vigaristas dos videntes e não sei o quê, que no princípio do ano foram todos à televisão. É uma coisa fantástica. E não vou escrever sobre isso. Mas 2020 vai ser um ano fantástico. A economia vai disparar, vai ser não sei o quê, vai ser fabuloso, não sei o quê. Pumba! Qual é a credibilidade que esta gente tem? Porquê é que as televisões chamam estas pessoas no princípio do ano? E agora vai acontecer a mesma coisa, estou à espera. Que credibilidade é que esta gente tem? Não é? Porque Ele é que é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor dos tempos. Ele é que sabe. Ele é que conhece. E quando Ele permite que venha uma crise à nossa vida, seja uma crise pessoal, seja uma crise mais geral ou mundial, como aquela que estamos a viver, Ele dá-nos as ferramentas para nós superarmos essa crise. E que nós possamos ter sabedoria para tirar partido destas situações na nossa vida. Nós precisamos de nos reconfigurar, de nos renovar, de repensar a nossa vida, toda a nossa vida. Muitas coisas que estão a mudar. E que nós possamos fazer isso, mas guiados pelo Espírito de Deus. Na nossa vida, na nossa igreja, na nossa vida pessoal, na nossa família. Que Deus nos possa guiar em todas estas coisas.
Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome e Te agradecemos pela Tua palavra. Oramos para que possamos tirar partido desta crise que presentemente estamos a viver, Senhor. E eu oro para alguém que esteja a atravessar uma crise na sua vida, uma crise mais pessoal ou familiar, ou uma crise financeira, ou uma crise de relacionamentos, seja ela qual for. Ó Deus, Tu possas trazer a Tua mão e possas, Senhor, guiar pelo Teu Espírito a cada um, Senhor, para que possa encontrar dentro de si as forças e a criatividade, Senhor, e a capacidade, Senhor, para dar a volta por cima, Senhor, e seguir em frente, Senhor, mais forte ainda, Pai, em nome de Jesus. Que as mudanças sejam feitas aquelas que têm que ser feitas, que novas portas se abram, Senhor, que novas coisas aconteçam, Senhor, que Tu possas manifestar a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua glória, Senhor, sobre a vida de cada irmão e irmã, cada família, Senhor. Ó Deus, que possas verdadeiramente mostrar um caminho novo, um caminho renovado a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro da mesma forma para que isso aconteça no nosso país, Senhor, na nossa economia, na nossa sociedade, Senhor, mas também em todo o mundo, Senhor, que Tu possas, oh Deus, usar a Tua igreja em toda a parte do mundo para ser um fator de bênção, Senhor, que o fator possam abençoar as comunidades, Pai, em nome de Jesus, que assim seja. Amém, amém, amém.